uma coisa que normalmente aparece, né, como dificuldade, que eu acho que é um problema talvez clássico do uso de gestão de valor agregado, é você conseguir ter, pelo menos a dificuldade que eu sempre tive, né, ter a questão do valor, né, do custo real apurado de maneira correta, porque quando você faz um fluxo de caixa, normalmente antes do projeto, antes do projeto começar, com base no teu planejamento, você ou considera ali de maneira mais simplista o valor real daquelas atividades já naquele período, ou se você precisa ser um pouco mais cuidadoso com o fluxo de caixa, você leva em consideração os prazos de pagamento, que às vezes são de 30, às vezes 60 dias ali em relação ao serviço que foi executado, à medição que foi feita. E aí eu vejo muito acaba tendo um descasamento de períodos aonde você atribui valor, e isso pode dar, às vezes, uma falsa sensação de avanço no projeto ou de custo mais baixo que o realizado. Como é que você vê esse ponto? Assim, como ser mais assertivo no uso do valor agregado, tendo, às vezes, essas diferenças de eu vou fazer uma compra aqui, eu vou dar um sinal, ou tem uma medição que acaba tendo 30 ou 60 dias para pagamento. Como trazer isso de maneira a fazer um bom controle sem que fique distorcido? Esse é um dos problemas da implementação do GVA em geral, né? É que o departamento de contabilidade ele não tem as mesmas regras que o gerente do projeto tem. E o gerente do projeto precisa ter o resultado, ter a informação de custo, talvez antes do que o departamento de contabilidade. O departamento de contabilidade está preocupado muito mais com pagamentos, com recebimentos, com faturas, e você tem que ter uma maneira de você trabalhar junto com esse departamento, de modo que você possa usar a informação de uma maneira mais avançada, de uma maneira antecipada, e não esperar por eles, porque senão a informação que você vai passar para o seu executivo vai ser uma informação atrasada, né? Porque você não vai poder fazer os seus cálculos baseados nos números do departamento de contabilidade. Entendeu? Então, o pessoal financeiro tem que gerar tem que modificar o fluxo de dinheiro deles para refletir essa implementação do GVA. Esse é um problema muito complicado. Mas é um problema que está tendo da empresa resolver. E às vezes a dificuldade de que se os números não batem exatamente a hora que você apresenta o indicador, o pessoal do financeiro fala assim, não, peraí, mas o número aqui no sistema não é esse. Aí pronto, isso já cai em descrédito, né? Desmoraliza todo mundo junto, né? De uma vez só. Então tem que haver uma negociação, tem que haver uma maneira de você ter os mesmos dados na mesma hora. Não pode chegar com esse descasamento na frente do executivo, né? O executivo com certeza. Não tolera isso. Senão já era. Isso. Agora, eu fiquei com uma dúvida na parte do gerenciamento da duração agregada. Então, você comentou que para o baseline da duração agregada, nós somamos todas as durações de todas as atividades e isso vai ser a nossa unidade de consumo ali, né? Deixa eu explicar direitinho. Você normalmente tem uma curva que vai, no lado na vertical, você tem geralmente dólar, quando é o dinheiro, quando é o VA, o GVA normal. Quando você está, e esse dólar aparece porque as suas atividades estão na horizontal, mas você soma os valores dela na vertical. Os valores de cada período que você está medindo, ou que você pretende medir, você soma na vertical e você constrói aquela curva. Na duração agregada, você não tem o valor do dólar. Tem uma outra unidade que foi criada, que é para cada dia útil do eixo horizontal, que o eixo horizontal seria medido em dias úteis de trabalho, dias úteis, mas não dias de trabalho, vamos dizer assim, tá? Porque em dias de trabalho você se refere a cada atividade. Cada atividade tem um dia de trabalho. A atividade seguinte, a de baixo, tem um dia de trabalho também. Esses 2 dias de trabalho são somados na vertical. E aí você constrói a sua curva da duração planejada total, DPT, que é equivalente à curva do VP no GVA. Tá? Então você usa essa curva, aí que uma grande vantagem do GVA, nesse caso, daquilo que a gente discutiu antes, é que
o GV, a duração agregada, o gerenciamento da duração agregada, ele não depende da contabilidade. É tudo do gerente, entendeu? A parte de prazo está toda sob a mão do gerente de projetos. No caso do GVA, não, a parte de prazo é afetada pelo custo. Não pelo custo, mas o valor agregado, entendeu? Porque não é o custo real que gera o earnings schedule, o prazo agregado. Então, legal. Quando a gente vai montar uma curva S, né, tem maneiras diferentes de você ponderar um cronograma. Ou você pode ponderar por custo, mas aí é aquele negócio. Se eu ponderar por custo, vai ficar parecido com a curva financeira. Se eu faço uma ponderação por pesos atribuídos, eu posso estar atribuindo mais peso para atividades que são menos importantes. E uma outra maneira é ponderar por prazo. Inclusive, o MS Project, se eu não me engano, pelo mesmo tempo que eu fazia cronograma, se você não der nenhum parâmetro para ele, aquela coluna de percentual de avanço do projeto, ela é um somatório de durações, né? Ou seja, ele considera que atividades mais longas têm mais peso, né? E aí um ponto que sempre joga contra a questão de usar duração como ponderação é que se você está gastando mais tempo para fazer um escopo menor, isso não representa maior avanço, você só está gastando mais tempo ou mais recurso. Como que fica isso no gerenciamento da duração agregada? Como mostrar que você está consumindo mais e avançando menos? Bom, exatamente o mesmo caso do GVA, né? Você tem que levantar a sua curva da duração agregada total, que é similar ao valor agregado, entendeu? E você, como é que você faz isso? Para cada atividade, você tem o percentual completo da atividade, ou o quanto falta para completar, que você traduz em percentual completo. Tá? Então você vai na curva de duração agregada total, ou na base, no orçamento de duração agregada total, você vai jogar as atividades que tiveram efeito naquele período de tempo. Entendeu? Do mesmo jeito que você faz com o valor agregado. Aliás, eu acho que tem algum descasamento agora no que nós falamos. Tá? É bom talvez pensar em corrigir isso, viu? O que nós dependemos do departamento financeiro é tão somente os custos. O valor agregado, você não depende do departamento financeiro. O gerente de projeto tem condições de fazer o valor agregado, ele não tem condição de fazer os custos. Então isso é importante que isso fique claro, porque senão daqui a pouco o pessoal vai estar rejeitando o GVA porque não quer mudar o departamento financeiro. Você vai ter que mudar o departamento financeiro se você quiser saber dos custos. Entendeu? Se não quiser saber dos custos, não tem problema. Só que os custos para o executivo é muito importante. Então tem que ficar claro para ele que os custos têm uma dependência do departamento financeiro. Entendeu? Legal. Em relação à duração, então, é a mesma coisa, né? Ou seja, eu vou estar sempre olhando, o meu avanço vai ser dado pelo escopo. Quanto que eu fiz? E aí eu vou comparar quanto que eu gastei de tempo, aqui no caso, para chegar no mesmo escopo. E aí eu consigo saber se estou adiantado ou atrasado, né? Exatamente. Tá? Legal. E qual é o benefício de aplicar bem essas técnicas nos projetos? Assim, o que isso traz de bom, né, para valer a pena a implantação, essa interface com o próprio financeiro, quando for o caso? O que isso beneficia a gestão do projeto? Bem, o GVA é um retrato fiel de como está o projeto versus como deveria estar. Entendeu? Você consegue saber fielmente qual é a situação do projeto atual e medir contra o que você planejou. Isso é a coisa básica dele. Tem uma maior exatidão nas medições de progresso. O VA representa quanto foi planejado, do planejado foi realizado. É muito claro, vai ficar muito claro. Vai exigir, claro, é óbvio, uma educação para que os executivos e a parte da equipe do projeto entenda direitinho o que é que significa isso. Mas ele dá maior precisão, maior exatidão. Com o VA e com o GDA,
com o valor agregado e com a duração agregada, você pode ter duas maneiras de calcular onde está o seu projeto. Uma que reflete o quanto você já fez do seu escopo e a outra que reflete realmente o quanto você está no tempo, como você está no tempo. Outra grande coisa, uma das maiores coisas que o GVA oferece, o GVA e o GDA oferece, é a possibilidade de você fazer um forecast, fazer uma estimativa do término do seu projeto. Tá? Essa talvez seja a pergunta que o executivo mais quer receber. Espera aí, eu posso saber quanto eu vou gastar a mais? Sim, mas eu quero saber também quando o projeto termina. Quanto tempo mais dura esse projeto? Entendeu? E você tem uma forma de você dizer muito claramente para o gerente do projeto, para o executivo do projeto, que dura tanto por causa disso. Foi dessa maneira que eu calculei matematicamente. O gerente do projeto tem a possibilidade de fazer esse cálculo matematicamente e usar esse cálculo matemático para fazer, sim, o ajuste que ele quiser fazer. Que ele achar, eu entendo que esse é o que ele diz, mas vai acontecer isso, eu vou dar esse novo prazo para você. Seja para baixar, seja para antecipar, seja para adiar mais ainda. Ok? Elas são também a melhor ferramenta para dar estimativa de custo e duração do projeto, como já disse, especialmente projetos significativos e de alto risco. Entendeu? Essa é uma parte importante, entendeu? Porque o GVA foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e ele é aplicado só para projetos acima de um certo valor. Tá? E esses valores são muito altos, são coisas da casa de alguns milhões e bilhões de dólares. Não quer dizer que o GVA não possa ser aplicado a projetos menores. Para o governo dos Estados Unidos, ele exige dos fornecedores que usem o GVA para projetos de tal porte. Mas eles podem exigir para projetos menores também, dependendo da criticalidade do projeto. Tá? Uma coisa que eu falei de en passant, mas que talvez as pessoas possam não entender, eu estou chamando esses três indicadores, o GVA, o prazo agregado e a duração agregada, de técnicas agregadas. É um nome que eu dou em geral, foi um nome criado por mim e pelo Floriano, outro amigo nosso que trabalhava comigo. E essas técnicas agregadas são as melhores ferramentas para a estimativa de custo e duração do projeto. Isso está comprovado, são muitos consultores, a gente pode ir na internet e verificar que eles existia a necessidade de usar de criar uma ferramenta que pudesse dar uma precisão tão grande. Tá? Ela facilita também outra coisa que o GVA facilita, é a gerência por exceção dos projetos. Entendeu? Você pode descobrir quais são as atividades que estão causando seus problemas durante a gerência do projeto. Promovem também a boa disciplina em gestão de projeto, ao se integrar aos três componentes, escopo, custo e prazo. E além disso, você pode também, lembro que você pode incluir a parte de risco também, especialmente como buffer, né? Quando você coloca os buffers por causa do risco, tanto o buffer de tempo como e também o buffer de prazo, de custo.